Quem aqui me conhece? Ainda bem, porque eu estou com vergonha. Bom, eu sou o Lucas Silva. Vou falar para vocês sobre acessibilidade em CSS. E claro, acessibilidade não é somente front-end. Vale para todo mundo, front, back, UX, UI. Esse aqui é meu Twitter, eu vou postar os slides lá depois, então, sem pressa de anotar os links, que é link pra caramba. E, choque de cultura, memes. Memes pra caramba. E, achou errado, ponto. Bom, quem sou eu? Eu fiz design digital na IBM Morumbi, e agora eu estou como ouvinte no mestrado. Estou com um projeto de pesquisa em acessibilidade. Eu sou front-end na Pagar.me, faço outras coisinhas também, mas não está na carteira de trabalho, a gente não fala. O TC Talks, eu sou organizador do Meetup, e também ajudo no Slack às vezes. React SP, é nóis. E o Code Prestige, que eu sou instrutor, estou fazendo alguns cursos lá, pretendo fazer umas coisas. E tem mais meetups lançando aí, e um monte de coisa, e por isso que eu estou solteiro, né? No paraquedas. E solta a vinheta aí, Simone. Vamos lá, o que é acessibilidade? Primeira coisa, eu já vi muito de acessibilidade é fazer site para cego. Ouve antes que você está falando, pelo amor de Deus, porque isso daí é uma ignorância e falta de conhecimento que as pessoas chegam a esse pensamento, né? Acessibilidade é muito mais do que isso. Você dá uma condição para as pessoas elas terem acesso a um conteúdo. E independe da deficiência, e a deficiência ela pode ser temporária, pode ser de nascença, entre outras coisas. E tem vários tipos de deficiência, né? Você quebrou o braço, você está com uma deficiência temporária. E, por exemplo, uma mulher grávida, ela tá com... Ela precisa de uma ajuda para carregar peso, outra coisa. Você está com a perna quebrada, é difícil você, sei lá, conseguir abrir uma porta, etc. Por isso que tem lugares que a porta abre automático, ou seja, a acessibilidade é para várias e várias pessoas. E trazer dados, né? Porque aqui tem informação, aqui não é X1 não. E esses dados são no censo do IBGE de 2010, sobre pessoa com deficiência. Eles falaram que da população brasileira, 8,3% tinha um tipo de deficiência severa, ou seja, muito alta. E 3% tem deficiência visual, 1% auditiva, 2% motora e 1,40% mental ou intelectual. E temos pessoas que têm deficiências que não são severas. Ou seja, se você tem a visão de 20% de um olho, ou escuta só de um lado, é uma deficiência também. Não precisa ser severa para ser uma deficiência. E esse número aumenta muito mais, que viram quase 45 milhões de brasileiros. Ou seja, 23% tem alguma deficiência. É muita gente. E aí esses números começam a mudar. Que deficiência visual... 18%, ou seja, muita gente tem. E auditiva 5%, motora 7%, mental intelectual 1,40%. E eu me basei para esse estudo nas diretrizes da acessibilidade, que é da WCAG, que é algo da W3C. E isso é o quê? São dicas para fazer o seu site ficar mais acessível. E seguir essas diretrizes vai fazer com que o maior número de pessoas com deficiência vão utilizar o seu site. E ela é muito textão, sabe? E mesmo ela traduzida, ela é muito técnica e vou ter que fazer essa crítica aqui. É chato de ler, mas eu tenho que ler isso aí sempre. E por isso que eu tento trazer talks e falo para todo mundo, façam talks, façam artigos, porque é muito difícil as pessoas se interessarem por um assunto quando você vai procurar e é chato. É aquilo, a gente tem que fazer esse conteúdo ser mais divertido da gente aprender. E tem 4 princípios. O primeiro é o perceptível, ou seja, as pessoas elas precisam entender o que está na tela, ter acesso a isso. O operável, as pessoas precisam conseguir usar a sua aplicação de N formas. Compreensível, elas precisam entender o que está na sua aplicação. E robusto, elas têm que conseguir usar independente do sistema, do navegador que ela está usando.
E associando alguns bugs de CSS com coisas da acessibilidade. Porque, assim, muitas coisas funcionam no CSS, mas não são acessíveis. E uma das diretrizes é de fornecer uma alternativa em texto. Porque algumas pessoas, elas vão ter N formas de ter acesso a esse conteúdo. E, geralmente, quando falam disso, a gente fala do quê? Da tag do alt do HTML. Quer dizer, a propriedade de alt, que traz a descrição dessa imagem. Beleza, mas e no CSS? Também tem um problema com isso? Sim. Já vi muito isso de substituir um conteúdo com pseudo-elemento. Fiz isso muito na agência, não vou mentir. E eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Então, um link, né? E aí, eu peguei e substituí ele. Né? Na verdade, ele se chama link. E quando o leitor de tela passar, ele não vai ler o content do before. Ou seja, o pseudo-elemento, ele tem que servir para ser um detalhe visual, não substituir uma informação. E aí, esse é o correto. Posso colocar um ícone, alguma outra coisa, um símbolo, e não substituir o conteúdo desse link. E aqui como é que ele fica? Certinho agora. Agora, o princípio do discernível. Geralmente, é a questão do contraste, né? Que alguma pessoa com daltonismo vai ter uma dificuldade de tentar entender essa tabela aqui da esquerda e essa aqui da direita, está bem mais fácil, e não somente para quem tem daltonismo. Você bate o olho aqui e você vê, tem símbolos, tem cores, ou seja, a cor ela pode ser uma forma de informar o usuário alguma coisa, mas ela não pode ser a única forma. Por isso que a camada de símbolos é o método ideal. E aí, no CodePen, um bug que existe no CSS, vou mostrar aqui. As pessoas colocam lá, background image, a URL. Acabou. Só isso? Não. Acho errado. E aí o ideal é a gente colocar também uma cor de fundo. Por quê? Se a minha imagem está carregando, de algum bug travou, ou uma imagem nem sequer carregou, o contraste vai ficar todo zoado. E é ideal colocar uma cor de fundo, porque está vendo aqui embaixo está uma cor de fundo e aqui está a imagem de fundo. Ou seja, sempre em um acompanhado do outro. E o que eu acho interessante também é colocar eles separados, porque assim, quando vai lá comitar, dá um diff, e vai ficar diferença entre as duas coisas, não vai ficar misturado. E também uma coisa interessante também, parágrafos. A gente pode mudar o line height, etc., mas está errado. Por mais que funcione, está errado. Por quê? Na diretriz eles falam para colocar no mínimo 1.5 de line height e o máximo de 80 caracteres. E a gente consegue fazer isso com o CSS. E aqui, no CodePen, tem um exemplo. Coloquei lá, acabou. Fica muito grudado e a leitura ela fica enorme. O usuário começa a ler, e ele, quando vê, ele já está indo para outra tela já e ainda não acabou o texto. E aí, quando você limita a quantidade de caracteres, você espaça, a leitura fica muito melhor, e o usuário ele não tem que ficar indo e voltando para conseguir ler esse parágrafo. E a gente precisa fazer com que fique acessível pelo teclado. Por quê? Ninguém é obrigado a usar o mouse. E tem pessoas que não conseguem usar o mouse. Tem pessoas que têm uma deficiência motora e elas precisam que o site fique acessível. E também tem uma diretriz que fazer com que as páginas apareçam e funcionem de modo previsível. Ou seja, focos. A pessoa precisa saber onde ela está. Ela está navegando pelo teclado, ela apertou o tab, não sabe onde está. E um problema grande que eu vejo muito, já fiz isso também, da outline, none, zero outline, porque o outline é feio.
Focus e hover vou deixar igual. Tá lindo? Opa. Zoou aqui. Espera aí, zoou aqui. Zoou aqui o HDMI. Chama a Simone. Chegou a Simone, obrigado. Bom, e o ideal é, a gente pode editar outline. Não é isso, tipo, deixa o padrão, não gosto do padrão. Você pode editar outline, colocar do jeito que você quiser, mas tem que ter uma diferença. E você pode também usar até o Drop Shadow, que o Bootstrap, eles fazem outline desse jeito, com o Drop Shadow. E aí o hover, ele fica diferente. E aqui no exemplo, eu tenho um botão. Dei hover, ok. Dei focus, não tá bom. Não é assim que se faz. E o certo é, dei foco, ele vai ter um outline, e aí, dei hover, vai ficar diferente. Por quê? A navegação de teclado e a navegação por mouse são coisas diferentes. E tem que ter um contraste muito maior para quando você usa o teclado. E a diretriz adaptável, ou seja, todo o conteúdo ele tem uma estrutura, certo? E a gente está acostumado a ter um header, ter um conteúdo, ter um footer, e já vi muito site fazer isso, de pegar e mudar essa estrutura. Coloca o header lá para o lado, coloca o footer não sei onde, o conteúdo não sei onde, e uma pessoa com deficiência, ela tem na cabeça dela meio que uma estrutura padrão que tipo, a gente usa muito tempo. E quando você muda essa ordem, fica difícil a navegação e até o CSS pode atrapalhar isso. Já veio fazer muito isso, as pessoas. Não quer arrumar lá no código, não quer mexer nem no HTML sequer, e aí põe lá, display flex, order, muda. Lindo, maravilhoso. Funciona, mas vai atrapalhar a minha navegação. E vou mostrar aqui para vocês por quê. Então aqui, card 1, card 2. Eu peguei o card 2, coloquei order 1. Funcionou. Mas está errado. Por quê? Dei foco, foi para a direita. Dei foco de novo, foi para a esquerda. Ou seja, a minha navegação, ela está indo e vindo, ela não segue uma linha de pensamento. E a navegação ela tem que ser de cima para baixo, da esquerda para a direita. Espera aí. Simone, me ajuda. Obrigado. Ajudou com o pensamento. E aí, o certo é esquerda para a direita. E o melhor é evitar usar isso. Pensar bem quando a gente for usar a ordem, se não vai atrapalhar a navegação desse usuário. E nesse caso, tirei o order, resolvi o problema. E também uma coisa interessante, que é deixar compatível entre vários navegadores, vários sistemas. E, geralmente, o que mais falam é usar as técnicas do HTML, do HTML5, para ajudar pessoas que usam o leitor de tela. Sim, isso é importante. Agora, quanto ao CSS, muitas pessoas vão lá, vou usar tudo que tem. Isso aqui é legal, é da hora, vou usar. Já vi na agência que eu estava, usar esse all, usar um set para meio que resetar, né? E aí, até no Firefox dá vários problemas. O que a gente precisa fazer sempre é consultar se isso está sendo compatível ou não pelos browsers. E essa all set, ele vai pegar e resetar esse elemento. É muito bom. Na teoria, na prática, ele buga em vários navegadores. E aí, o meu usuário, ele não precisa ser pessoa com deficiência. Ele precisa acessar esse conteúdo. Ele vai chegar e falar, vai estar todo quebrado no site. E eu não imaginava a intensidade desse problema. Porque eu pensava, acessibilidade é a pessoa com deficiência, mas não. É várias outras coisas envolvidas. O que a gente precisa usar? Prefixer, dar o suporte. Se o navegador não conseguir o display grid, ele vai bater no display block e vai conseguir mostrar essa informação para o usuário. Ou seja, pode acontecer do layout ele ficar diferente no navegador do usuário,
mais ele vai ter acesso a essa informação. E vou mostrar aqui um exemplo. Deixa eu ver. Tá. Nesse caso é mais de questão de mostrar só o código mesmo. E só magia top. E claro, eu quero fazer meu site, quero ver se ele está indo bem ou não. Tem várias ferramentas para poder validar isso. Aí, obrigado. Temos esse Wave, que você joga a sua URL, ele vai fazer o teste de várias coisas e também vai ver um pouquinho de contraste se tiver erro no seu site. Temos esse site do governo de Portugal, que ele vai passar no seu código, vai ver também contraste, erros de tags HTML, etc. E faz tudo para você, tudo automático. E também tem ferramentas para a gente poder testar. O Chrome, da versão 65 em diante, tem muita coisa legal. E é show. Ele agora, na aba Elements, em Styles, quando você vai num texto, você escolhe a cor, ele vai pegar para você, ele vai bater com a cor que está no fundo dele, e vai dar uma olhada se o contraste está bom, se não está. Ele traz até uns exemplos aqui de como fica. E aí você vai mexendo até ele aprovar. E também, na aba Elements, agora tem a aba de Accessibility, que ele mostra todas as áreas e como o leitor de tela ele vai ler seu limite HTML. E também tem a aba de Audits, que ele vai dar uma nota para a acessibilidade do seu site. Se tiver uma coisa errada, ele vai listar tudo para você, o que você precisa arrumar para o seu site passar. Temos o NVDA, que é o leitor de tela, que ele é gratuito. Baixa na sua máquina e aí você vai testando, vendo como o usuário usa a sua aplicação. Temos o NonCoffee, que é uma extensão para o Google Chrome. Não tem para Firefox, eu não achei. Que ela vai testar vários tipos de daltonismo para você e também várias outras deficiências visuais, como glaucoma, etc. Tem o ColorSafe, que você escolhe uma cor, ele vai gerar uma paleta que vai combinar e várias cores acessíveis para você. Tem site com contrast ratio, você joga uma cor, joga outra, ele bate para você, vê se está bom. É a mesma coisa que o Chrome está fazendo agora. E para quem é designer, no próprio Photoshop eu consigo simular dois tipos de daltonismo no seu layout. Então você está fazendo o seu layout, já vê uma coisa errada ou outra, e que já passa para o programador tudo certinho. E uma coisa bem legal, tanto no iOS quanto no Android, tem muita coisa de acessibilidade, né? A questão do iPhone, do Mac também, tem o VoiceOver, e do Android a gente tem um TalkBack. É aquilo, ativa no seu celular, dá uma olhada no seu notebook, vê como está ficando, que você já consegue fazer esses testes. Agora temos o Imperfect Modeling, que é uma técnica que você meio que simula uma deficiência. E claro, é diferente do que fazer um teste com o usuário. E tem vários exemplos. Que o interessante que eu vi no meetup que eu fui é que tinha um óculos de proteção, passaram vaselina e aí meio que simular uma pessoa com glaucoma e preencher o formulário. Ou, sei lá, colocar uma venda e tentar achar o banheiro do prédio, ou seja, é diferente, mas você começa a ter mais empatia pelo usuário. E, claro, mais importante, todos os dados precisam estar disponíveis sem CSS. Tira o seu CSS, vê se dá para acessar a informação. Por isso que esse é o maior problema do usar o Before. Before, ele não vai aparecer. Ou seja, o usuário ele vai ter acesso a toda essa informação, o leitor de tela ele vai ver isso, não o que está no CSS. E uma coisa que eu falo sempre, para todo mundo, por mais que eu faça 1000 coisas de CSS, eu não sei CSS avançado. Tem muita coisa que a gente não sabe. Põe lá no favoritos, uma aba sobre a documentação, veja todo santo dia, vê se está sendo acessível ou não. E é aquilo, muita gente põe no currículo 5 estrelinhas CSS, HTML. Mas na prática, a gente
precisa aprender muito HTML e muito CSS ainda. Ver se for agora. E é isso aí. Aí, voltei. Valeu, cara. A gente tem tempo para poder fazer, acho que 1 ou 2 perguntinhas, se der. Alguém tem alguma dúvida? Vocês estão muito tímidos hoje. Lá no fundo. Lá no fundo. Vai, palestrinha. Espera aí. Vamos lá. Indo. 2. Imagina cair agora, que feio. Cadê? 2. Ali, ó. Ignorou o rapaz, coitado. Tá bom. Eu passo depois. Cara, legal a parte sobre o CSS, mas uma dúvida que eu sempre fico por exemplo, no próprio inbox do Google, você não consegue mais hoje em dia estar escrevendo e-mail e apertar Enter para enviar formulário. Como que a gente lida com ações e a interação do usuário pelo teclado para conseguir submeter formulários e navegar? Porque às vezes a gente não consegue dar continuidade nessas coisas, quando a gente quebra e desvincula o comportamento do HTML. Cara, isso é muito problemático, né? Eu não uso inbox, então eu não sei desse bug. Eu saí por causa disso. Sim. Então, uma coisa interessante a gente ter a oportunidade do usuário dar feedback. Ou seja, lá no produto que eu estou na minha empresa, a gente tem uma área de feedback. Oi, agora foi. A gente tem uma área de feedback para o usuário, ou seja, se eles acharem um bug, ele reporta para a gente. E, claro, a gente está sempre testando a nossa aplicação para ver se tem uma coisa errada ou não. E tem que partir de todo mundo, da equipe inteira, tanto do front, do back, do designer, do PO, todo mundo tem que fazer isso. Acho que, nesse caso, foi mais uma falha. Ou, sei lá, uma coisa que subiu em produção, algum erro, mas tem que sempre dar esse checklist antes de subir alguma coisa. Lucas, parabéns aí pela palestra. Eu achei bem legal a parte de você mesmo como desenvolvedor testar. Eu anotei algumas ferramentas aqui que você passou. Isso é bastante importante. Mas eu também enxergo que testar com deficientes reais mesmo, que têm deficiências reais, seja importante. Como que rola isso lá na Pagar.me? Se você puder falar. Se vocês fazem um teste e tal. Ah, tá. Bom, por enquanto a gente ainda não lançou o produto novo, a gente quer fazer esses testes e eu estou entrando em contato com algumas ONGs aqui de São Paulo para poder conhecer e ter empatia, porque assim, a gente tem muita conclusão, tipo, a pessoa que não enxerga, a pessoa que não ouve, ela usa dessa forma. Isso daqui é tranquilo para ela, mas não, é diferente de ter empatia e ter a vivência de um determinado assunto. Por isso que é importante chegar a ouvir o usuário, e por mais que se ouviu 1 ou 2 usuários, isso não significa que todos os usuários da face da Terra vão passar pela mesma coisa. Ou seja, a gente não pode concluir que um determinado grupo de usuários tem problema em uma coisa, assim como a gente não pode concluir que determinado grupo de usuários não tem problema nessa mesma coisa. Ou seja, a gente vai ir testando. Bom, se tivéssemos mais tempo, daria pra gente jogar mais. Gente, uma salva de palmas para o Lucas. Obrigado por ver. Vou pegar esse aqui. Eu vou chamar o Pokémon de novo aqui no palco. Ele tem...